Poliana tinha aprendido cedo demais que numa fazenda grande o silêncio de uma mulher podia valer mais do que a própria voz. Aos 28 anos, ainda baixava os olhos antes de falar com o barão Getúlio, o homem que dizia protegê-la, mas a mantinha trancada numa vida que nunca escolheu. Não havia correntes, nunca houve. As correntes de Poliana eram feitas de outra coisa, de uma dívida que ninguém sabia ao certo se existia, de um medo que tinha crescido junto com ela, de uma solidão tão profunda que já não doía mais. Era só fundo, era só peso. Ela acordava antes do sol. Todo dia o mesmo gesto. Levantava do catre de madeira que chiava, colocava os pés descalços no chão frio de terra batida, vestia o avental que pendurava no mesmo prego desde que chegara àquela fazenda, 9 anos atrás. 19 anos sem família, sem escola, sem nada. Agora 28, com os mesmos 9 anos que não somavam nada. O fogão de lenha crepitava às 5 da manhã. Poliana fazia o café em silêncio, espremia a laranja, frigia o ovo com aquela precisão automática de quem repete o mesmo gesto 1000 vezes sem precisar pensar. Lá fora, o galo cantava. O boi mugiu na mangueira. A fazenda Boa Fé acordava com a naturalidade das coisas que não mudam jamais. E no fundo do coração de Poliana, alguma coisa muito pequena e muito teimosa sussurrava: vai mudar. Um dia vai mudar. Ela não sabia por que ainda acreditava nisso. O barão Getúlio dormia até às 7. Era um homem de 52 anos, largo de ombros, com bigode espesso e olhos castanhos que sabiam se tornar duros como pedra quando queria. Dono de 800 alqueires no interior, de uma boiada respeitável, de relações com o vereador, com o juiz, com o padre. Onde ele chegava, havia espaço. As pessoas se abriam como água. Para Poliana, ele tinha chegado quando ela não tinha nada. Você tem onde dormir? Tem o que comer? Era o que ele dissera naquele dia de feira, quando ela tinha 19 anos e carregava uma trouxa de pano que cabia numa mão. Ela dissera que não, e ele a levara. Durante anos ela acreditou que aquilo tinha sido bondade. Demorou para entender que bondade e controle podiam ter a mesma voz. O barão nunca a bateu. Era inteligente demais para isso. Mas sabia humilhar com a mesma eficiência. Uma palavra jogada na frente dos peões, um olhar de cima para baixo diante das visitas, o jeito de dizer Poliana: traz o café como quem chama um cachorro. E ela ia, sempre ia. Porque o medo não precisa de pancada. Basta a memória de não ter nada. Naquela manhã de março, Poliana estava na varanda batendo o pano de prato quando ouviu o caminhão. Um Ford velho, cor de poeira, que parou na entrada da fazenda arranhando a marcha. Desceram 2 homens. Um deles era baixo, gorducho, com chapéu de palha amassado e sorriso de quem sempre aprontou alguma. O outro era diferente. Era alto. 40 anos não. Devia ter 30, talvez menos. Calça de couro gasta nas coxas, camisa xadrez com as mangas dobradas nos cotovelos, botas com esporas que tilintavam discreto. Um rosto que não tinha pressa. Era assim que Poliana pensou. Era um rosto que não tinha pressa nenhuma. Ele olhou para a fazenda inteira com uma atenção calma. E por um segundo, apenas um, brevíssimo, os olhos dele cruzaram os dela na varanda. Poliana abaixou os olhos. Era um reflexo. Nem precisava mais pensar. O barão Getúlio saiu da varanda principal com os polegares enfiados no cinto, na postura de dono que ele tinha sempre quando recebia homem. Mauro, me falaram que você é o melhor domador do estado. Me falam isso sim, respondeu o homem de voz baixa, sem vaidade. Não sei se é verdade. Sei que os cavalos acabam entendendo. O barão deu uma gargalhada e bateu palma. Era assim com ele. Quando gostava de alguém, enchia o espaço. Tenho 4 cavalos difíceis, 3 que não deixam ninguém montar e um que morde tudo que veste roupa. Me deram dor de cabeça suficiente para o ano todo. Posso dar uma olhada? Poliana continuou batendo o pano de prato. Mas os olhos voltaram ao homem chamado Mauro. Havia algo nele que ela não sabia nomear ainda. O menor dos 2 homens era Tonho da Mata, que na verdade se chamava Antônio. Mas ninguém usava esse nome nem na certidão, conforme ele mesmo explicou no jantar daquela noite com uma seriedade cômica que fez até Benedita, a cozinheira, rir.
Tonho tinha o dom de falar sem parar e de se meter em qualquer situação sem que ninguém tivesse pedido. Esse feijão tá providencial, moça, disse ele para Poliana quando ela passou a tigela. Você cozinha com amor ou com competência? Porque tem uma diferença. Com fogo, ela respondeu quase sem querer. Tonho abriu a boca, fechou e então riu de um jeito honesto que sacudiu os ombros. Gostei. Com fogo. Anotei. Mauro não disse nada, mas Poliana, de canto de olho, viu o canto da boca dele subir levíssimo. Ela foi embora rápida para a cozinha. O coração batia de um jeito que ela não reconhecia direito. Na manhã seguinte, Poliana foi buscar água no poço quando ouviu o alvoroço no curral. O cavalo chamado Trovão, um baio escuro de 400 quilos e olhos sempre na beira do pânico, estava dentro do pasto redondo, e Mauro estava lá dentro com ele. Só isso. Só os dois. Mauro ficou parado. Não fez nada. Deixou o cavalo correr, bufar, se afastar. Não moveu um músculo. Parecia uma pedra plantada no centro do mundo. Poliana pousou o balde na beira do poço e ficou olhando. Tonho surgiu do lado dela como uma aparição. É assim que ele faz, disse num sussurro respeitoso que soava completamente fora do personagem. Deixa o bicho cansar de ter medo. Fica lá até o cavalo entender que ele não é ameaça. Quanto tempo fica assim? Uma vez ficou 4 horas. Eu dormi, acordei, comi e voltei. Ele ainda estava lá. Poliana não conseguia tirar os olhos. Ali havia algo que ela não sabia que existia. Um homem que não avançava, que esperava, que dava espaço. Trovão parou na outra ponta do pasto. Olhou para Mauro. Bufou 2 vezes. E devagar, muito devagar, deu um passo na direção dele. Poliana sentiu alguma coisa apertar no peito. Não era sobre o cavalo. 3 dias depois, Mauro apareceu na cozinha. Poliana estava amassando o pão com as mãos enfarinhadas, o cabelo preso mal e bem com um prendedor de madeira. Ela não esperava visita ali. A cozinha era o único lugar que o barão não entrava, o único espaço que era de algum modo seu. Com licença, disse Mauro da soleira. Você tem um copo d'água? Ela foi pegar sem falar. Encheu o copo no filtro de pedra e estendeu. Ele bebeu devagar, olhando para a janela aberta que dava para o terreiro. Bonita horta, disse ele. Poliana olhou para a horta como se nunca tivesse visto. Tinha couve, manjericão, cebolinha, um pé de tomate que crescia torto, mas crescia. Plantei eu, ela disse baixinho. Dá para ver. Ela não entendeu se era elogio até ver que ele estava sorrindo de verdade, sem malícia nenhuma, olhando para o tomate torto como se fosse coisa importante. Poliana não soube o que fazer com aquilo. Obrigada pela água, disse ele devolvendo o copo. E foi embora sem mais nada. Ela ficou parada com o copo na mão por 1 minuto inteiro. O cachorro se chamava Farofa. Era um vira-lata amarelado que pertencia oficialmente à fazenda inteira e, na prática, não obedecia a ninguém. Pequeno, barrigudo, com um latido desproporcional ao tamanho que assustava mais do que devia. Por alguma razão que nunca ficou clara, Farofa decidiu desde o primeiro dia que Mauro era inimigo. Naquela tarde, Mauro atravessava o terreiro de volta do curral quando o cachorro saiu de trás do galinheiro em velocidade total, latindo como se anunciasse invasão bélica. Mauro deu um pulo lateral que não tinha nada de elegante. Tonho, que estava encostado na cerca, rindo de algo completamente diferente, quase caiu no chão. Farofa! Chamou Poliana da janela sem conseguir esconder o sorriso. O cachorro parou, olhou para ela, olhou para Mauro e se afastou trotando com a dignidade de quem simplesmente tinha outro compromisso. Mauro ficou parado por 1 segundo, ajeitou o chapéu e disse com uma seriedade sofrida: Esse cachorro me odeia. Ele odeia todo mundo, disse Poliana. É, mas comigo ele corre. Com os outros ele só late. Ela riu. Foi uma coisa rápida, involuntária, que ela tentou segurar na metade, mas ele a viu rir. E ele sorriu também. Um sorriso maior, mais aberto, como se tivesse esperado por aquilo. Poliana se afastou da janela mais rápido do que precisava. O coração estava fazendo aquela coisa de novo. O barão Getúlio notou. Era assim com ele.
Notava tudo o que dizia respeito a Poliana, mesmo quando fingia não se importar. Era um ciúme estranho, de quem não quer a pessoa, mas não quer que ela seja de mais ninguém. Naquela noite, quando os peões já tinham ido para o alojamento e a fazenda estava quieta, ele entrou na cozinha onde ela lavava a louça. "Esse domador", disse ele sem contexto. "Como você o acha?" Poliana não levantou os olhos da pia. "Não sei, seu Getúlio. Trabalha bem com os cavalos. Eu tô perguntando o que você acha dele." Uma pausa. A água escorria. Ela lavava o mesmo prato pela terceira vez. "Eu não tenho opinião." O barão ficou ali mais uns segundos. Ela sentia o peso do silêncio dele nas costas. Depois ele foi embora sem falar mais nada. Era assim. Ele não precisava gritar. Só precisava aparecer. Poliana esperou ouvir os passos sumirem. Então pousou o prato devagar, fechou a torneira e ficou ali parada no silêncio da cozinha, com as mãos molhadas pingando na pia. Até quando, ela pensou? Até quando? E a voz pequena lá dentro, a mesma de sempre, respondeu: "Vai mudar. Um dia, mas essa noite, pela primeira vez em muito tempo, ela quis que um dia fosse logo." Fazia 10 dias que Mauro estava na fazenda quando ele apareceu na porta da cozinha com alguma coisa na mão. Eram flores. Não eram flores compradas em floricultura. Não eram rosas arranjadas com papel celofane. Eram flores do campo, aquelas que crescem na beira da cerca sem pedir licença a ninguém. Umas amarelas de haste fina, umas roxinhas que Poliana nem sabia o nome, e uma única flor branca no centro que parecia ter sido escolhida com cuidado. Mauro estendeu o buquê pequeno com uma naturalidade que tornava impossível saber se estava nervoso. "Achei no caminho do rio", disse ele. Pareceu coisa que não devia ficar na beira da estrada. Poliana ficou olhando para as flores. Ninguém nunca tinha dado flores para ela. Não era que ela soubesse disso de modo abstrato. Era que ela sentiu, no momento em que olhou para aquelas flores, que havia um antes e um depois. Que havia uma Poliana que nunca tinha recebido flores, e agora havia esse momento, esse buquê de campo amassado, e o antes ia ficar para sempre atrás dela. Seus olhos encheram de água antes que ela pudesse evitar. Ela começou. E parou. Mauro não disse nada. Não teve pressa. Esperou. "Obrigada", ela conseguiu. A voz saiu pequena, mas saiu. Ele assentiu com aquela calma de sempre, como se entregar flores para uma mulher que nunca recebeu nenhuma fosse coisa simples, fosse apenas o certo a fazer. Poliana colocou as flores num copo de vidro com água e pôs na janela da cozinha. Ficaram lá 3 dias, secando devagar, até que as pétalas amarelas foram caindo uma a uma no parapeito. Ela não jogou fora imediatamente. Deixou. O envelope chegou no 15º dia. Mauro foi até a porta da cozinha no fim da tarde, com o sol quase no chão, e estendeu um envelope dobrado com o nome dela escrito na frente, Poliana, com uma caligrafia larga, honesta, sem floreio. "Escrevi uma coisa", disse ele, "só para você saber o que eu penso." Ela pegou o envelope com os 2 dedos como se fosse frágil. Ela começou. E foi aí que veio. O momento que ela carregava como pedra há 9 anos, a vergonha que ela escondia com o silêncio e com a cabeça baixa, o segredo que nunca tinha contado para ninguém, porque quem ia querer ouvir? "Eu não sei ler." As palavras saíram como confissão, como culpa, como uma coisa que dói ao sair, mas dói mais quando fica dentro. Mauro não recuou. Não mudou a expressão de espanto, não teve aquele sorriso constrangido que ela tinha medo de ver. Ficou quieto por um momento. Apenas um. Como se estivesse recebendo a informação com o peso certo que ela tinha. "Tudo bem", disse ele. Só isso. Poliana esperava outra coisa. Piedade, talvez. Ou surpresa exagerada. Ou a tentativa gentil de fingir que não era grande coisa. Mas ele disse tudo bem, e era a primeira vez na vida que alguém dizia tudo bem sobre aquilo, e o peso que ela carregava nos ombros tremeu, como se uma fissura tivesse aberto em algo que ela pensava que era sólido. "Você quer aprender?" A pergunta foi simples, direta, sem julgamento. Ela fechou a mão em volta do envelope. "Quero",
ela disse. Queria sempre. Mauro assentiu. Então começa amanhã. Tonho da Mata foi informado da situação de modo indireto, que era como Mauro costumava operar. Mencionou que estaria junto a Poliana nas tardes perto da cerca velha, ensinando umas letras, e que seria bom se ninguém tivesse muita curiosidade sobre o assunto. Tonho processou isso com uma seriedade que durou exatos 4 segundos. Entendido. Serei um muro de silêncio. Tonho. Um rochedo impenetrável. Tonho. Uma pedra surda no rio da fofoca. Tonho. Tô entendendo. Boca fechada. E então, com aquela competência única de se atrapalhar nas melhores intenções, Tonho passou a cobrir os encontros com a eficiência de um espião de faroeste ruim. Ficava do lado de fora da cerca, assobiando em tom nervoso, desviava o barão Getúlio com histórias inventadas sobre problemas no curral. E uma vez chegou a fintar o capataz com um galinha nos braços sem nenhuma explicação plausível. Por que você tá com essa galinha? Perguntou o capataz. É pessoal, respondeu Tonho com dignidade. A primeira aula foi na tarde de uma quarta-feira, atrás da cerca velha onde o mamoeiro crescia torto. Mauro tinha trazido um caderno quadriculado, um lápis e uma paciência que Poliana ia descobrir ser ilimitada. A gente começa pelo seu nome, disse ele. Poliana. P, ele disse, desenhando a letra no caderno. Olha como ela é. Tem um palito em pé e uma barriga do lado direito. Ela olhou para o P como se fosse ver uma pessoa. Parece alguém inclinado para frente, ela disse. Mauro parou. Olhou para ela. É, parece mesmo. E desde aquele momento as letras tiveram corpo, tiveram postura, tiveram jeito. O O era uma boca aberta. O L era uma pessoa deitada olhando para cima. O A era um telhado. O N era 2 vizinhos se cumprimentando com os braços levantados. Poliana aprendia rápido. Mauro via isso sem dizer. Não queria que ela sentisse pressão, mas via. A inteligência dela era de uma qualidade específica, a de quem aprendeu a observar o mundo porque nunca teve livro para explicar. Ela entendia os padrões. Ela fazia conexões. Na segunda tarde, ela já escrevia o próprio nome sem olhar para o caderno. Na quinta tarde, ela leu a primeira palavra sozinha. Porta. Ficou olhando para a palavra como se tivesse descoberto o ouro. P-O-R-T-A. Ela disse devagar em voz alta. Porta. Mauro sorriu com os olhos. Porta, ele confirmou. Ela fechou o caderno. Abriu. Leu de novo. Porta. Uma coisa simples, concreta, que ela usava todo dia sem nunca ter sabido que tinha aquele desenho. Tinha lágrimas nos olhos quando olhou para ele. É assim que funciona, ela disse, a voz com uma maravilha que soava quase infantil, mas era completamente adulta. Alguém inventou um desenho para cada som. Isso. E esses desenhos ficam iguais em todos os livros? Em todos. Ela ficou em silêncio pensando nisso, que em qualquer lugar do país, em qualquer folha de papel, porta era sempre porta. Então o mundo inteiro entende a mesma coisa, ela disse. O mundo inteiro. Ela assentiu devagar, como se estivesse colocando algo no lugar certo dentro de si. Farofa apareceu latindo a 5 metros, foi ignorado por todos, ficou um instante confuso com a ausência de drama e se afastou. O barão Getúlio sabia. Não sabia o que exatamente, mas sabia que alguma coisa tinha mudado em Poliana. Notava nos pequenos gestos que ele colecionava sem querer. Ela não baixava mais os olhos tão rápido. Às vezes demorava 1 segundo antes de responder, como se estivesse pensando. Uma vez, só uma, mas ele notou, ela discordou de algo que ele disse sobre o tempero do arroz, com uma voz baixa, mas firme. Eu coloquei a quantidade certa, seu Getúlio. Ele ficou olhando para ela. Ela sustentou o olhar por 2 segundos antes de abaixar a cabeça. Mas 2 segundos era 2 segundos a mais do que antes. Naquela noite, o barão bebeu mais cachaça do que o costume. Sentado na varanda, olhando para o terreiro escuro, com o barulho dos grilos lá fora. Havia algo errado, não sabia nomear. Mas havia. E os olhos dele foram para o alojamento onde o domador dormia. Fazia 3 semanas que Mauro estava na fazenda Boa Fé,
quando aconteceu a cena da goiaba. Não era planejado. As coisas verdadeiras raramente são. Poliana estava no pé de goiaba, no fundo do quintal, tentando alcançar um galho alto, quando Mauro passou pelo caminho. Ele parou sem fazer barulho. Ela não ouviu. Continuou na ponta dos pés, braço esticado, o galho rindo dela a 5 centímetros do alcance. Quer uma mão? Ela se assustou, deu um passo para trás e o pé achou o único buraco do terreiro. Mauro foi mais rápido que a queda. Pegou o braço dela, não pela cintura, não com nenhuma familiaridade que ela não tivesse convidado. Só o braço, firme, seguro. E ela não caiu. Ficaram parados um instante. Ele com a mão no antebraço dela, ela com o coração disparado, metade do susto e metade de outra coisa. Obrigada, ela disse. Qual goiaba? Ela apontou. Ele alcançou sem esforço, era alto o suficiente, e colocou na mão dela. Uma goiaba pequena, ainda verde amarelada, morna de sol. Poliana olhou para aquela goiaba com uma atenção que não combinava com o tamanho do objeto. Era a coisa mais simples do mundo. Um homem alcançando uma fruta para ela, e ainda assim havia algo ali que nenhuma palavra dela existia ainda para descrever. Você tem cuidado comigo, ela disse, quase sem querer. Mauro a olhou. Você merece cuidado. Ela virou o rosto, não para esconder, ou não só para esconder. Virou porque a coisa que sentiu foi grande demais para deixar no rosto. Você merece cuidado. Não era o que o barão dizia. O barão dizia, você não tem para onde ir, e isso também era verdade, mas era uma verdade que prendia. Você merece cuidado era outra espécie de verdade. Era uma que abria a porta. Naquela noite, no catre que cheirava a madeira velha, Poliana ficou acordada olhando para o teto. Pelo vão da janela entrava o vento de março, com cheiro de terra molhada. Lá fora um boi mugiu longe. A fazenda respirava do jeito que fazendas respiram à noite, com seus barulhos lentos e constantes que ela conhecia de cor. Ela fechou os olhos, pensou na letra P, no palito em pé com a barriga do lado direito, pensou em porta, e pensou que havia uma porta dentro dela que estava começando, muito devagar, com muito medo, mas com uma determinação que ela não sabia que tinha, a se abrir. O que havia do outro lado ela ainda não sabia. Mas pela primeira vez em 9 anos, queria descobrir o caderno tinha 32 dias de uso quando Poliana leu a primeira frase inteira. Era uma frase que Mauro tinha escrito especialmente para ela, com letra grande e espaçada. O sol nasce todo dia. Ela ficou parada olhando para aquelas 4 palavras por um tempo que não cabia em relógio. O sol nasce todo dia. Uma coisa que ela sabia desde criança, que sentia na pele toda manhã, que nunca precisou ver escrita para acreditar, e ali estava, em tinta no caderno. E agora era também linguagem. Era também mundo compartilhado. Ela leu em voz alta, devagar. O sol nasce todo dia. Mauro ficou quieto. Poliana levantou os olhos para ele. Havia alguma coisa no rosto dele que ela ainda aprendia a ler, como aprendia a ler as palavras, com atenção, sem pressa, descobrindo um símbolo de cada vez. O que havia ali naquele momento era algo que ela só saberia nomear semanas depois. Era orgulho. Era o orgulho de quem vê uma coisa importante acontecer. Você leu, disse ele. Li. Vai ler tudo. Não era promessa vazia. Era simples como a frase do caderno. O sol nasce todo dia. E Poliana ia ler tudo. Tonho da Mata era um homem de talentos diversos e improváveis. Sabia trançar arreio, consertava motor sem manual e tinha uma capacidade sobrenatural de aparecer no lugar errado na hora certa. Naquela tarde em que o barão Getúlio resolveu dar uma volta pelo fundo do quintal, foi Tonho quem o interceptou na entrada do mamoeiro com uma urgência fabricada tão convincente que impressionava. Seu Getúlio precisava falar com o senhor sobre o trovão. O barão parou. O que tem o trovão? Bem, Tonho tirou o chapéu, coçou a cabeça com uma seriedade sofrida. O bicho tá com um comportamento diferente. Diferente como? Meio pensativo, sabe? Fica parado olhando para o horizonte assim. Tonho imitou um cavalo pensativo com uma expressão que na vida real nenhum cavalo faria.
Mauro disse que pode ser coisa espiritual. O barão olhou para ele com a expressão de quem não sabe se deve rir ou mandar embora. Cavalo com problema espiritual. Não sei, seu Getúlio. Cavalo é sensível. 5 minutos depois, enquanto o barão tentava extrair alguma coisa inteligível da história de Tonho, Poliana e Mauro fechavam o caderno tranquilamente a 50 metros dali. Quando o barão finalmente passou pelo mamoeiro, encontrou só o vento. Tonho colocou o chapéu de volta com a discreta satisfação de quem fez a coisa certa. Farofa apareceu latindo. Tonho olhou para o cachorro. O cachorro olhou para Tonho. Não me entrega, disse Tonho. Farofa foi embora trotando. Em meados de abril chegaram visitas. O barão Getúlio gostava de visitas porque as visitas reafirmavam o que ele era: dono, anfitrião, referência. Vieram 2 fazendeiros da região, um com a mulher e 2 filhos, e a fazenda Boa Fé ficou cheia de um movimento que Poliana não gostava. Com visitas, ela virava invisível de outro modo. Cozinhava mais, falava menos, servia às mesas e desaparecia. As mulheres das visitas às vezes falavam com ela com aquela gentileza distante de quem não sabe ao certo qual é o posto da pessoa, e ela respondia com monossílabos e ia embora. O barão, na frente de todos, era outro homem. Gargalhava alto, contava causos, enchia copo. Era o tipo de homem que faz os outros se sentirem bem por associação, e todos queriam estar perto dele. Poliana servia o jantar em silêncio. Foi ali que ela ouviu. "E essa moça, Getúlio?" perguntou a mulher do fazendeiro num tom que pretendia ser casual, mas não era. "Cozinha muito bem." "É a Poliana", disse o barão com aquela leveza de quem fala de uma peça de mobília. "Tá aqui há anos, cuida da casa." A mulher assentiu com o sorriso de quem entendeu coisas que não foram ditas. Poliana pegou as louças e foi para a cozinha. Mauro estava encostado na porta dos fundos quando ela entrou, tendo vindo buscar água para os cavalos. Viu o rosto dela. Não disse nada por um momento. "Tá bem?" perguntou finalmente. Ela demorou. "Ele fala de mim como se eu fosse coisa." Ela disse baixinho, como se estivesse experimentando a frase pela primeira vez. "Nunca tinha pensado assim antes. É como você quer ser tratada." Ela olhou para ele. "Não." Foi a resposta mais clara que ela tinha dado para a própria vida em 9 anos. Mauro assentiu. Não acrescentou nada. Às vezes, a coisa mais poderosa que um homem pode fazer por uma mulher é ficar quieto enquanto ela escuta a si mesma. O caderno virou livro no 40º dia. Mauro tinha ido à cidade, dera uma tarde livre pelo trabalho com os cavalos, e voltara com um livro de capa amarela que ele pôs na mão de Poliana sem muita cerimônia. Era um livro de contos, histórias curtas, linguagem simples, mas histórias de verdade com personagens de verdade. "Começa pelo primeiro parágrafo", disse ele. "Se travar, a gente para." Ela abriu na primeira página com o cuidado de quem segura algo sagrado. Leu. Travou na palavra entardecer. Não sabia ainda esse. "Entardecer", ele ensinou. Ela repetiu. Continuou. Leu o primeiro parágrafo inteiro, depois o segundo. No terceiro ela parou, fechou os olhos por um segundo e quando abriu tinha esse brilho que ele já reconhecia. Era quando algo dentro dela se assentava. "Essa mulher da história", disse ela. "Ela tem medo de sair de casa." "Tem. Mas ela sai." No final, sim. Poliana olhou para a página por um longo momento. "Eu vou entender o final se continuar lendo." "Vai." Então eu continuo. Naquela semana, o barão Getúlio chamou Poliana para a sala. Era noite. A fazenda tinha esse silêncio pesado de depois do jantar. Ele estava sentado na cadeira de couro que ele chamava de a cadeira, como se houvesse só uma no mundo, com o copo de cachaça na mão. "Senta", disse ele. Ela sentou na beira da cadeira de frente, como sempre. "Esse domador", disse ele. "Você tá andando muito com ele." Poliana ficou imóvel. "Não, seu Getúlio. Não me mente." Houve uma pausa que pesava como pedra. "Ele me ensina a ler", ela disse. Não planejou dizer. Saiu. O barão ficou olhando para ela. "Ler." Ele repetiu a palavra devagar.
como se testasse o sabor. Quem mandou você querer aprender a ler? Ninguém mandou. Ah, outro silêncio. Ele tomou um gole. Você não precisa de livro, Poliana. Você precisa de trabalho. Ela ficou em silêncio. Mas dessa vez o silêncio era diferente. Não era o silêncio da submissão. Era o silêncio de alguém que está escolhendo não responder, porque a resposta verdadeira ainda não é segura de dar. Era uma distinção pequena, mas era um mundo. Pode ir, disse ele. Ela foi. No corredor encostou na parede por um segundo, de olhos fechados, a mão espalmada sobre o peito como se tentasse conter o coração no lugar. Não era medo. Bem, era medo também. Mas debaixo do medo havia outra coisa. Raiva. Uma raiva limpa, fina como fio de navalha, que ela nunca tinha sentido antes. Quem mandou você querer aprender a ler? Ela guardou aquela frase. Ia precisar dela mais tarde. Vieram dias de chuva. O cerrado encharcou em 3 dias de temporal, que deixou os caminhos da fazenda vermelhos de barro e o gado preso na mangueira. Mauro e os peões trabalharam dobrado no curral, e as aulas foram para a varanda coberta dos fundos depois do trabalho, quando a chuva batia no telhado de zinco com aquele barulho que preenchia o mundo. Poliana aprendia a escrever. Era mais difícil que ler. O lápis não obedecia do jeito que a voz obedecia. As letras saíam ora grandes demais, ora entortando para um lado, e ela apagava e recomeçava com a paciência furiosa de quem sabe que vai conseguir. Minha letra é feia, ela disse numa tarde. A letra da senhora fica bonita quando a senhora para de pensar que é feia. Ela riu de lado. Da senhora, agora. Tem algum problema? Ela olhou para ele. Havia alguma coisa no jeito que ele falava com ela. Com respeito, com trato, como se ela fosse pessoa de consideração, que ainda a pegava de surpresa às vezes. Ela não estava acostumada a ser tratada como alguém que merecia esse tratamento. Ninguém fala comigo assim, ela disse. Então eu vou continuar. A chuva batia no zinco. Lá fora, Tonho tentava cobrir o curral com uma lona e berrando instruções para os peões com a competência de quem nunca cobriu nada. Mauro, ela disse mais quieto. Você vai embora quando terminar os cavalos. Não era pergunta. Era constatação com aquela dor quieta das coisas que a gente sabe, mas não quer saber. Ele ficou em silêncio por um tempo. Vou terminar o trabalho, ele disse, mas não tenho pressa. O barão vai querer que você vá. Eu sei. E você vai. Ele olhou para ela diretamente. Não vou embora sem saber que você está bem. Ela não soube o que fazer com aquilo. Ficou olhando para o caderno aberto na frente dela, com a letra entortada que ela tinha apagado. Depois pegou o lápis e escreveu de novo. A letra saiu mais firme dessa vez. Encontraram no pôr do sol de uma sexta-feira. Poliana tinha ido levar água para os bezerros, quando Mauro apareceu vindo do pasto com trovão ao lado. O cavalo que 3 semanas atrás não deixava ninguém perto, agora andando como sombra dócil ao lado do homem que tinha ficado quieto até ele entender que não havia perigo. Eles pararam um diante do outro na entrada do curral, com a luz laranja do fim do dia batendo de lado. Você conseguiu, ela disse, olhando para Trovão. Ele conseguiu. Eu só esperei. Não é só isso. Ele não respondeu de imediato. Como você sabia que ele ia ceder? Ela perguntou. Mauro pensou um momento. Eu não sabia. Mas eu confiava que o medo dele ia passar com o tempo. Medo que não é alimentado, passa. Poliana ficou com aquilo. Medo que não é alimentado, passa. Havia ali uma frase que não era só sobre o cavalo. Eles ambos sabiam, e nenhum dos dois disse mais nada porque não precisava. O sol desceu mais um pouco. Trovão sacudiu a cabeça como se despedisse do dia. E Poliana e Mauro ficaram em pé ali, ombro a ombro, sem se tocar, olhando para o pôr do sol na fazenda Boa Fé. E havia naquilo uma intimidade que nenhum toque teria conseguido criar. O dia em que o barão viu. Foi na última semana de abril. Getúlio tinha voltado mais cedo da cidade, negócio que fechou antes do esperado, e atravessou o terreiro pelo caminho de trás. Parou no ângulo da mangueira quando viu os dois. Poliana e Mauro estavam junto à cerca do mamoeiro.
Ela tinha o caderno nos joelhos, ele sentado na cerca ao lado dela, e a cabeça dela estava inclinada sobre a página enquanto ele apontava alguma coisa escrita. Não havia nada impróprio, não havia toque, não havia sussurro, não havia nada que qualquer testemunha não pudesse ver. Mas havia proximidade. Havia a familiaridade de duas pessoas que se tornaram importantes uma para a outra. E havia no rosto de Poliana, que o barão viu de perfil, sem que ela percebesse, uma expressão que ele nunca tinha visto nela: leveza. Ela estava leviana ali. Estava sorrindo para o caderno com aquela boca que, em 9 anos de fazenda, ele raramente tinha visto sorrindo de verdade. O barão ficou parado por um tempo que ele nunca admitiria, e então foi para a casa. Naquela noite, o copo de cachaça ficou cheio sem ser tocado por 1 hora. Explodiu no domingo. Poliana estava na cozinha quando ouviu a voz do barão no terreiro. Alta, aquela voz de comando que ele usava para fazer todo mundo menor. Ela foi até a janela. Getúlio estava de frente para Mauro no meio do terreiro, com 2 peões atrás dele como se fosse exército. Seu serviço acabou, disse o barão. Pode ir hoje mesmo. Mauro não recuou um passo. Os cavalos não terminaram o processo todo. Terminaram o suficiente. Com respeito, seu Getúlio, tem ainda o... Seu serviço. Acabou. Silêncio no terreiro. Os peões olhavam para o chão. Tonho estava 5 metros atrás com uma expressão de alguém calculando se precisa intervir. Mauro olhou para o barão por um momento. Muito bem, disse ele. Vou arrumar as coisas. E foi para o alojamento. O barão virou para a cozinha. Olhou direto para a janela onde Poliana estava. Ela não saiu. Ficou parada, sustentando o olhar por um tempo que não seria capaz de medir. Você, disse o barão apontando. Me vê na sala. Ela foi. O que aconteceu na sala não havia testemunhas. Poliana ficou de pé enquanto ele falava. Getúlio não gritou. Era inteligente demais. Mas disse as coisas com aquela precisão de quem sabe onde dói. Disse que ela tinha se esquecido do seu lugar. Disse que ela estava se tornando ridícula. Disse que o domador ia embora e ela ia ficar, que sempre ficava, porque aonde ela ia ir? Aonde você vai ir, Poliana? Quem te quer? Quem vai te sustentar? Ela ouviu em silêncio. Havia um momento, exato, mensurável, em que as palavras antigas teriam funcionado, em que ela teria baixado a cabeça e dito sim, senhor, e recolhido de volta para dentro de si mesma. Dessa vez, as palavras chegaram e encontraram algo que não estava mais lá. Não era coragem ainda. Era só espaço vazio onde o medo tinha morado antes. O senhor me proíbe de aprender? Ela perguntou. A voz saiu firme, mas as mãos tremiam atrás das costas. Getúlio a olhou. Eu proíbo de ter conversa com um homem nessa fazenda. O senhor não casou comigo. Silêncio. A frase tinha saído sem planejamento, mas era verdade. Era verdade clara, lavada, a maior de todas. O barão deu um passo na direção dela. Você precisa se lembrar de quem te tirou da rua. Eu lembro, disse ela. E sou grata, mas gratidão não é prisão. Ela não sabia de onde vieram aquelas palavras. Vieram do caderno, talvez. Vieram das noites acordada ouvindo a voz de dentro de si que sempre sussurrou: vai mudar. Vieram das flores de campo num copo de vidro na janela. Getúlio ficou imóvel por um longo segundo. Vai para o seu quarto, disse ele finalmente, com uma frieza que era pior que grito. E amanhã você não sai daqui. Ela foi. No corredor, encostou na parede. O coração batia tão forte que ouvia. As mãos tremiam agora que ele não podia ver. Mas ela tinha falado. E o mundo não tinha acabado. Mauro foi embora naquela tarde. Poliana o viu da janela do quarto, carregando a mala pequena para o caminhão. Tonho ao lado, sério pela primeira vez que ela se lembrava, ajudando em silêncio. Mauro parou na entrada, olhou para a fazenda e seus olhos foram direto para a janela dela. Ela estava lá. Ele sabia que estava. Ele não disse nada. Fez um gesto mínimo com a cabeça. Não era adeus. Era aguenta. Era eu não terminei. Poliana colocou a mão na vidraça fria. O caminhão saiu pela estrada de terra levantando poeira vermelha. Ela ficou olhando até sumir. Depois abriu o caderno e leu a última frase que tinha aprendido. O sol nasce todo dia.
Maio chegou com o cerrado seco. Poliana vivia agora numa fazenda que tinha se tornado ainda mais silenciosa. O barão Getúlio circulava pela propriedade com aquela presença pesada de sempre, mas havia algo diferente. Ele a evitava mais do que antes. Como se a frase que ela dissera, "Gratidão não é prisão", tivesse instalado nele uma desconfiança que ele não sabia como resolver. Ela cozinhava, limpava, servia. Mas por dentro estava acontecendo alguma coisa que nenhuma rotina conseguia mais disfarçar. Ela lia. Escondia o livro de capa amarela embaixo do colchão e lia à noite à luz da vela, devagar, com o dedo acompanhando cada linha. As palavras que travavam ela resolvia em voz alta baixíssima, quase sussurro, como se as letras precisassem de voz para existir. E escrevia. Pegara um caderno velho que tinha sobrado na despensa e enchia as páginas com palavras que sabia, frases que inventava, pensamentos que antes ficavam presos na cabeça porque não tinham forma. Numa noite escreveu, "Eu não quero mais ter medo." Ficou olhando para a frase, leu 3 vezes. Então acrescentou embaixo, "Eu não vou mais ter medo." Tonho voltou no 12º dia. Apareceu sozinho, sem o caminhão de bicicleta, com um chapéu de palha que não era o mesmo de antes e uma expressão de quem vem em missão oficial. Poliana o viu pela janela da cozinha e saiu antes que ele chegasse à porta. "Tonho, Dona Poliana," ele disse com aquela seriedade que aparecia nas ocasiões em que a situação era realmente séria. "Tenho recado. De Mauro. Dele mesmo." Ela olhou em volta. O capataz estava no curral, o barão na sala com as contas da fazenda, Benedita na despensa. "Fala." Tonho tirou do bolso do peito um papel dobrado e pôs na mão dela com a cerimônia de quem entrega documento importante. Era uma carta, com a letra dela. Aquela caligrafia larga e honesta, sem floreio. Poliana abriu e leu. "Poliana, sei que você vai conseguir ler isso. Sei porque vi. Não fui embora. Estou na cidade, na pensão da Dona Lourdes. Tonho sabe onde. Você disse uma coisa que o Getúlio nunca vai esquecer, que gratidão não é prisão. Eu ouvi pela janela, você sabe que é verdade. Quando você decidir sair, eu ajudo. Não porque você precisa de mim para isso, você não precisa, mas porque me importo com você de um jeito que não consigo mais fingir que não é o que é. Tem uma escola na cidade. O nome está no fundo da carta. Você merece mais do que essa fazenda pode te dar." Mauro Poliana dobrou a carta. A respirou uma vez funda. Dobrou de novo. "Ele tá bem?" ela perguntou. "Tá trabalhando", disse Tonho. "Tá esperando. O que ele quer que eu faça? Ele quer o que você quiser fazer." Ela ficou em silêncio por um momento. "Tonho, você sabe o que eu preciso fazer?" "Acho que sim." "Você me ajuda?" Tonho tirou o chapéu. Colocou de novo. "Dona Poliana", disse ele com uma solenidade que vinha de um lugar genuíno. "Para isso eu ajudo de olhos fechados." Farofa surgiu do lado do galinheiro latindo. Os dois olharam para o cachorro. "Farofa", disse Poliana, "pode descansar hoje." O cachorro parou o latido, olhou para ela e foi embora. O plano era simples porque Poliana não queria drama. Não queria fuga às escondidas com mala pesada e coração acelerado. Queria fazer de dia, de frente, como adulta. Queria dizer ao barão Getúlio que ia embora. Tonho achou isso heróico e aterrorizante em partes iguais, mas concordou que era o certo. Na manhã de uma terça-feira de maio, com o sol já alto e a fazenda no seu ritmo pleno, Poliana tirou o avental, dobrou sobre a mesa da cozinha e foi para a sala. O barão estava com os documentos. Ela entrou sem bater, porque nunca tinha batido, e não ia mudar isso agora. "Seu Getúlio." Ele levantou os olhos. "Eu vim dizer que vou embora." Getúlio pousou a caneta. "Vai embora para onde?" "Para a cidade. Vou me matricular na escola. Vou terminar os estudos." Ele ficou em silêncio por um longo momento. Poliana ficou em pé, com as mãos juntas na frente, com o coração disparado, mas os pés firmes no chão de madeira. "Você não tem nada", disse ele finalmente. Não era crueldade dessa vez. Era só o fato que ele sempre usara como âncora. "Não tem dinheiro, não tem família, não tem. Eu tenho 28 anos e sei ler." Ela fez uma pausa.
Já é mais do que eu tinha quando cheguei. Getúlio ficou olhando para ela como se visse alguém que não reconhecia completamente. Quem te mete isso na cabeça? Eu mesma. Outra pausa. O relógio na parede marcava os segundos. Se você sair por essa porta, disse ele, com a voz mais baixa e mais fria do que o normal, não volta. Eu sei. Poliana. Eu sei, seu Getúlio. Ela respirou. E mesmo assim eu vou. Ela virou. Caminhou pelo corredor que percorrera 1000 vezes em 9 anos. Pegou a pequena mochila que Tonho tinha ajudado a preparar, uma muda de roupa, o livro de capa amarela, o caderno novo, a carta de Mauro. Passou pela cozinha, parou um segundo, olhando para o fogão que tinha acendido toda manhã por 9 anos. Saiu pela porta dos fundos. O sol bateu no rosto. Tonho estava no portão com a bicicleta, segurando o guidão com as 2 mãos com a postura de soldado que cumpre missão. Pronta? Ele perguntou. Ela fechou os olhos um segundo. Vai mudar. Um dia. Hoje era o dia. Pronta. A estrada de terra para a cidade tinha 6 quilômetros. Poliana e Tonho fizeram a pé, com a bicicleta empurrada porque a garupa estava com problema. Tonho tentou consertar 3 vezes e desistiu. Andaram debaixo do sol de maio com o cerrado dos 2 lados, o vermelho do barro na estrada, os pássaros lá em cima. Ela não olhou para trás. Não porque não sentia nada. Sentiu muito. Os 9 anos na fazenda não eram só prisão. Eram também a única vida adulta que ela conhecia. Eram os pores do sol do terreiro e o cheiro do fogão de lenha e a horta torta com o tomate que crescia do jeito que queria. Havia dor ali. Era certo que houvesse, mas havia mais coisa do outro lado. No 3º quilômetro, Tonho tentou conversa. Sabe o que eu faço quando fico nervoso? Não. Conto quantos buracos tem na estrada. Tonho. Já são 43. Ela riu. Não era grande riso, mas era de verdade. Ele sorriu com satisfação. A pensão da dona Lourdes ficava na Rua do Mercado, uma casa cor-de-mel com janelas verdes e um quintal que cheirava a erva cidreira. Mauro estava na varanda quando eles chegaram. Ele se levantou quando a viu. Não correu. Desceu os degraus devagar como um homem que tem coisas importantes para fazer com calma. Pararam a 2 metros um do outro. Poliana estava empoeirada da estrada, com o cabelo solto no rosto, a mochila no ombro. Mauro estava com a camisa remendada no cotovelo, os ombros que ela tinha decorado de canto de olho nas semanas de fazenda. Conseguiu, disse ele. Consegui. Ele estendeu a mão. Não em abraço, não ainda, mas com aquele gesto simples de quem oferece ancoragem. Ela pôs a mão na dele. Era a primeira vez que se tocavam de verdade. Uma mão na outra, à luz do sol da Rua do Mercado, com Tonho atrás, fingindo que estava muito interessado na erva cidreira do quintal. Obrigada, ela disse. E o obrigada era por tudo. Pela água, pelas flores, pelo pé que tinha a barriga do lado direito, pela frase do sol, pela carta, pelo você, merece cuidado. Não tenho que agradecer, disse ele. Tonho se limpou o olho discretamente enquanto cheirava a erva cidreira. Poliana se matriculou na escola da cidade na semana seguinte. Era uma escola de educação de jovens e adultos que funcionava à noite, numa sala com cadeiras pequenas e um quadro negro que chiava. Havia ali uma mulher de 60 anos aprendendo a assinar o nome. Um senhor que queria ler a Bíblia, 3 jovens que tinham largado cedo e voltado. Poliana era uma delas, e também era outra coisa, alguém que já sabia ler um pouco, que já tinha um caderno cheio, que chegou com o livro de capa amarela embaixo do braço. A professora se chamava Joana. Olhou para Poliana na primeira noite e disse: Você já começou. Comecei. Então você já está na frente. Nos primeiros meses, Poliana trabalhou na padaria da dona Lourdes em troca de quarto e comida. Acordava às 4 da manhã para fazer o pão, e nesse ponto ela riu, porque afinal de contas o forno de lenha não era novidade. E ia para a escola à noite. Mauro continuava na cidade, trabalhando com cavalos para um criador da região. Eles se viam com uma regularidade que foi crescendo naturalmente, sem pressa forçada nem hesitação desnecessária. Ele a buscava depois da escola às vezes, quando o serviço deixava. Andavam um pedaço antes de chegar à pensão.
Numa dessas noites de junho, frio fino e estrelas, ele disse: "Você vai longe, Poliana. Já fui longe essa semana." "Não é sobre distância." Ela olhou para ele. "Eu sei o que você quer dizer." "Sei que sabe." Andaram mais um pouco. "Mauro. Você disse na carta que se importa comigo de um jeito que não consegue mais fingir que não é o que é." Silêncio. "Disse." Ele confirmou. "O que é, então?" Ele parou na calçada. Ela parou junto. "É amor," disse ele sem ornamento. Simples assim. Poliana ficou olhando para ele. Havia uma versão dela. A de 19 anos sem família no dia de feira. A de 28 com os olhos baixos, que não teria sabido o que fazer com uma palavra dessas, que teria entrado em pânico ou fugido ou não acreditado. Mas essa versão dela, nessa calçada de junho, com o caderno na mochila e o frio no nariz, sabia. "Também é amor," ela disse. E foi a coisa mais simples que ela já havia dito em sua vida. Casaram em março do ano seguinte. Foi cerimônia pequena. O juiz de paz, Tonho de gravata, que desapertou 5 minutos depois da assinatura, Dona Lourdes e a professora Joana, alguns colegas da escola. Poliana usou um vestido branco que ela mesma escolheu, pela primeira vez na vida, escolhendo como ia aparecer no próprio dia. Tonho discursou. Ninguém pediu que discursasse, mas ele discursou assim mesmo, de pé na mesa do botequim onde comemoravam, com o copo de suco levantado porque jurou que não bebia em ocasiões importantes. "Eu quero dizer", disse ele com uma solenidade que incluía a gravata desapertada e um pedaço de carne no dente, "que fui testemunha dessa história. Fui muro de silêncio, rochedo impenetrável e pedra surda no rio da fofoca. Mais de uma vez me meti em encrenca por vocês dois. Uma vez carreguei uma galinha por 40 minutos, sem explicação. E não me arrependo de nenhuma coisa." Ergueu o copo. "Pela Poliana que chegou numa fazenda sem nada e saiu com tudo o que importa. E pelo Mauro que esperou até que o medo passasse, que é o tipo de sabedoria que a maioria dos homens nunca aprende." Poliana e Mauro entreolharam-se. "E pelo Farofa," acrescentou Tonho, "que nunca me delatou." 2 anos depois, Poliana entrou na faculdade. Foi no curso de pedagogia, porque havia uma coisa que ela sabia com certeza. O que significa para alguém aprender a ler pela primeira vez? O que significa receber uma letra como se fosse presente? O P que tem barriga, o O que é boca aberta, o sol que nasce todo dia. Ela queria ser a pessoa que entregava isso para alguém. Na manhã em que recebeu a carta de aprovação, Mauro fez café e trouxe para a mesa antes dela acordar. Ela leu a carta em voz alta. Depois, ficou em silêncio. "O que está sentindo?" ele perguntou. "Que eu quero ligar para a professora Joana." "Pode ligar. E que quero que meu filho saiba disso um dia." Mauro ficou quieto 1 segundo. "Filho." Ela levantou os olhos para ele. "Tô grávida." O silêncio que se seguiu durou exatamente 2 segundos, o tempo que ele levou para contornar a mesa, pegar o rosto dela com as 2 mãos e pousar a testa na testa dela. Não disse nada. Às vezes o silêncio de um homem pode ser a coisa mais amorosa do mundo. Bernardo nasceu em outubro, no outono do Cerrado, quando as árvores do quintal ficavam cor de ouro. Pesou 3,2 quilos. Tinha os olhos escuros do pai e o teimoso bom da mãe, que se manifestou na primeira semana quando ele recusou dormir no horário estabelecido e dormiu no que lhe agradou. Tonho veio visitar e ficou olhando para o bebê com uma expressão de espanto genuíno, como se nunca tivesse visto o bebê antes. "É pequenininho. Todo bebê é assim, Tonho. Mas esse é nosso." Poliana sorriu. "É nosso." Tonho ficou mais 2 dias. Ajudou em nada de útil e atrapalhou pelo menos 3 rotinas. Mas ficou lá, porque era o tipo de pessoa que aparece quando precisa. Farofa tinha morrido de velhice naquele inverno, com os anos que um cachorro bravo e saudável tem direito. Tonho levou um cachorrinho novo para o Bernardo, vira-lata cinza, olhos esbugalhados, e Poliana olhou para o cachorro e disse: "Esse a gente chama de Trovão." Mauro riu. Era o primeiro riso grande, do tipo que sai sem aviso, que ela ouvia nele em dias normais. E esse riso, nessa tarde de sol no quintal com o Bernardo no colo,
com Tonho tentando ensinar o cachorro novo a ficar sentado e o cachorro não obedecendo nada, era o tipo de coisa que não cabe em nenhuma palavra. Mas Poliana tinha palavras agora, todas as que precisasse. Anos depois, e essa frase merecia ser vivida, não apenas contada, havia uma casa no interior da cidade, com janela de madeira pintada de verde e uma horta no fundo onde cresciam couve, manjericão, cebolinha e um pé de tomate que crescia torto, mas crescia. Poliana tinha se formado. Ensinava numa escola pública onde toda semana havia alguém chegando pela primeira vez às letras, com a vergonha que ela conhecia e com o mesmo desejo teimoso de aprender. Ela sentava do lado, com paciência ilimitada, e dizia: "A gente começa pelo seu nome." Mauro continuava com os cavalos, agora na propriedade própria, pequena, suficiente, com 4 animais que ele conhecia pelo temperamento. Ainda chegava para o jantar com as esporas tilintando, ainda bebia o café que ela fazia, ainda às vezes aparecia com flores de campo que não eram de floricultura. Bernardo tinha 7 anos e já lia melhor que muitos adultos. Quando Poliana lhe ensinou a primeira letra, ele olhou para o P e disse: "Parece uma pessoa inclinada para frente." Ela ficou em silêncio por um momento, depois abraçou ele forte, sem explicação, até que ele protestou. Numa noite de março, com a janela aberta e o cheiro de terra do cerrado depois da chuva, Mauro encontrou Poliana sentada na varanda com um caderno no colo. Não o caderno quadriculado de antes, mas um novo, bonito, de capa de couro. "O que está escrevendo?" "Uma história." "Qual história?" Ela olhou para ele com aquele olhar que tinha aprendido a ter, direto, sem pressa, sem baixar os olhos. "A minha," disse ela. E o cerrado cheirava a terra e a chuva e a liberdade. E lá fora as estrelas estavam todas no lugar certo, e Poliana escrevia e as palavras vinham. Todas elas. Todas as que ela sempre merecera ter. Tem dias que o peito pesa sem razão, o mundo passa e eu fico no chão. Sorriso pronto, mas por dentro não. É só um eco pedindo atenção. Carrego histórias que ninguém leu, palavras presas que o tempo esqueceu, e um coração que já se escondeu pra não sentir o que já doeu. E se alguém pudesse ouvir o que eu nunca consegui dizer, onde o silêncio grita mais alto que a dor, é lá que eu me encontro, mas não sei quem sou. Entre o que eu mostro e o que eu escondi, tem um pedaço de mim que eu perdi. E mesmo quebrado eu tento ficar, mesmo em pedaços eu finjo estar, mas no fundo eu só queria alguém que enxergasse além. Tem noites que não querem terminar, pensamentos que insistem em voltar, promessas que eu não pude cumprir, e um medo que não quer sair. Eu me acostumei a não pedir, a ser forte mesmo sem existir. Mas quem cuida de quem vive assim, quando o mundo esquece de mim? E se alguém pudesse ver o que eu escondo em mim, onde o silêncio grita mais alto que a dor, é lá que eu me encontro, mas não sei quem sou. Entre o que eu mostro e o que eu escondi, tem um pedaço de mim que eu perdi. E mesmo quebrado eu tento ficar, mesmo em pedaços eu finjo estar, mas no fundo eu só queria alguém
enxergasse além. Oh, mas talvez exista um lugar onde o peso comece a soltar, onde a dor não precise gritar, pra alguém finalmente escutar. Talvez ainda exista em mim um resto de luz querendo sair, e se alguém segurar minha mão, eu não vou fugir, não. Onde o silêncio não precise mais gritar, onde eu possa enfim me encontrar entre o que eu fui e o que eu sou. Talvez ainda exista amor, e mesmo ferido eu posso tentar, mesmo perdido eu posso voltar, porque no fundo ainda existe alguém que pode me ver também. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal Romance ao Luar. Deixe seu curtir e conte aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa história. Sua participação ajuda o canal a continuar trazendo histórias que aquecem o coração. Deus te abençoe.